Oi, gente, vamos para a nossa segunda aula. Espero que você já tenha comentado, que você já tenha lá dado lá o seu comentário, o seu ponto de vista. Vamos para a nossa segunda aula, a nossa matéria de dependência química aplicada à psicanálise. Como eu estava falando, né, o objetivo da psicanálise no tratamento da dependência. Bom, queridos, na verdade, eu estava falando sobre alguns pontos, nós vamos dar continuidade agora. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é criar essa autonomia no paciente. O que é essa autonomia? É fortalecer a autonomia do paciente para que ele possa fazer escolhas mais saudáveis, como, por exemplo, escolher a si mesmo, escolher ser prioridade, escolher as decisões coerentes que possam ser tomadas e causarão um impacto, seja positivo ou negativo. Quando eu falo isso, criar essa autonomia no paciente, eu estou falando sobre o paciente ter essa clareza. É como se fosse uma balança, os pontos positivos, os pontos negativos, os pós e os contras. Então, criar essa autonomia é mostrar para ele, dar essa autonomia para ele decidir o que é melhor para si, claro que colocando, né, mostrando os pós e os contras para ele, tá? Resolução de conflitos. O que é isso? Ele, ele vai precisar desse auxílio, tá? Para aprender a lidar com seus conflitos internos e buscar soluções para os seus problemas. Aqueles conflitos, como por exemplo, se esse dependente químico tiver perdido a esposa, os filhos, o pai, o trabalho, enfim, ele vai ter que começar. Não é recomeçar, é começar literalmente lá do início, lá do começo. Então, o que vai acontecer? Ele vai precisar dessa ajuda, ele vai precisar desse auxílio, ele vai precisar desta atenção para aprender a lidar internamente os seus conflitos, os seus pensamentos sobre si e sobre as pessoas, sobre o mundo, né? Sobre aquilo que está ao seu redor. Então, ele vai precisar muito dessa ajuda para aprender a lidar com seus conflitos, resoluções de conflitos. Gente, lidar com a nossa mente, lidar com aquilo que passa na nossa mente é algo muito desafiador, porque às vezes a gente não está conseguindo lidar nem com nossos problemas, e aí nós temos que aprender a lidar com essas situações, que é a culpa, o sentimento de perca, ai, quase não sai, inutilidade, saiu, inutilidade, né, que você vai se sentir assim, a escória realmente mais baixo dos mais baixos, porque quando o dependente cai em si de tudo que ele perdeu por causa da dependência, vem aquele choque de realidade, o quanto ele perdeu, o que ele perdeu e o que também ele deixou de ganhar durante esse tempo, tá? Vamos lá. Segundo ponto. Deixa eu ver. Desenvolvimento pessoal. O que é esse desenvolvimento pessoal? Nós vamos promover o crescimento pessoal e a autodescoberta do paciente. Como assim, prof? Você vai fazer com que ele descubra que ele é forte. Você vai auxiliá-lo nesse processo de trazer uma outra visão sobre ele mesmo, sobre toda a situação e mostrar para ele que há tempo, que tem como sim ele ressignificar a vida dele e dar-se uma outra oportunidade. Olha esse ponto aqui que é crucial. Não é que ele tenha que mudar por alguém, não é que ele tenha que fazer por alguém, ele tem que fazer por ele mesmo, porque ele tem que se achar importante e digno de uma vida melhor, tá? A psicanálise ela oferece diversos benefícios para o tratamento da dependência, como compreensão profunda. O que é isso? É quando a pessoa vai permitir uma compreensão mais profunda dos motivos que levaram ela à dependência, tá? A mudança estrutural.
é quando possibilita as mudanças estruturais na personalidade do paciente, reduzindo o risco de recaídas. Isso aqui é fundamental, fundamental. De novo, tá? Mudança estrutural. É o que? É quando possibilita uma mudança na personalidade do paciente. Trabalhar o comportamento dele. A TCC, terapia cognitiva comportamental, tá? Pode ser aplicada, que é trabalhar este comportamento. Se você tem esse comportamento aqui, se você tem esse comportamento mediante essa situação, e este comportamento te leva ao vício, vamos mudar este comportamento. Vamos evitar esta ação. Vamos evitar isto acontecer para que você não venha cair. Por quê? Se tudo aquilo que nós alimentamos fica forte, os pensamentos, as ideias, os conflitos, os lugares, o ambiente, pode ser um motivo para fazer com que ele tenha uma recaída, ok? Deixa eu ver aqui. Autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? O que é esse autoconhecimento? Vai aumentar o autoconhecimento do paciente e sua capacidade de lidar com suas emoções. Gente, é muito difícil aprender a lidar com as emoções. As nossas emoções são emoções que nos levam a agir de maneiras emocionadas. Toda pessoa emocionada, ela não tem clareza para tomar uma atitude coerente. Toda pessoa que age pela emoção, ela vai errar na decisão. Emoções não têm uma visão do todo. Pessoas que agem pela emoção não agem de maneira racional. Ela age em cima dos seus sentimentos e não é bom agir em cima dos sentimentos, tá bom? Melhora na qualidade de vida. Promover a melhora na qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Nossa, gente, né? O intuito da terapia é trazer essa melhora, porque se o dependente está bem, se ele está em processo de reconstruir-se, se ele está nesse processo de livrar-se disso tudo, automaticamente a família também vai ser beneficiada. Aquela mãe que não dormia, ela vai começar a dormir. Aquela esposa que vivia aflita, ela vai ter um fio de esperança. Aquele filho que não tinha um pai presente, agora possa ser que ele vai ter um pai, que um pai vai acompanhá-lo, vai estar com ele. Então, assim, a vida de todos muda. A vida tanto do dependente como daqueles que o cercam. Então, assim, dar essa dignidade, dar esta oportunidade de mudança, tanto do dependente como dos familiares. Aquela pessoa que a qualquer momento esperava uma notícia ruim do filho, agora ela vai ter um fio de esperança, sabe? E é muito bacana ver, às vezes, alguns relatos de mãe, de esposas, até mesmo de filhos, com o tratamento adequado e também o querer do paciente faz com que eles estão há 15, há 20 anos que saíram desta vida aprisionados, que eles viviam para ser livres internamente, né? E também livres aqui para ser, para escolher, e também foram livres para ter uma vida com dignidade e respeitosa, né? Então, literalmente, nós temos relatos de pessoas que conseguiram sair, tá? Vamos lá. A psicanálise como complemento a outros tratamentos, é importante ressaltar que a psicanálise não é um tratamento único para a dependência. Isso é muito importante falar que ela é um complemento para o tratamento, tá? Ela deve ser utilizada em conjunto com outras abordagens terapêuticas, como a terapia de grupo, acompanhamento médicos e grupos de apoio, como já tinha sido falado lá em cima. Ok, vamos lá. Efeitos do álcool, os problemas do consumo excessivo. Nós vamos falar isso na próxima aula. Então, você aqui que conhece alguém, você aqui que está gostando das aulas, professor, essa matéria é uma matéria muito interessante.
porque é algo que nós vivemos, é algo que é muito real no nosso meio. Quem sabe você que está assistindo tem alguém na família. Então, se você quiser deixar o seu relato, quiser compartilhar a sua experiência, vai ser muito válida, tá bom? Vamos para a terceira aula. Não esquece de curtir e de comentar o que você aprendeu aqui. Vamos lá?